Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Railways Explained. Hoje vocês vão assistir a mais um vídeo da série em que tentamos explicar e apresentar cada um dos sistemas ferroviários ao redor do mundo. Desta vez, nossa escolha foram as ferrovias chinesas, o que é, vocês devem concordar, uma tarefa bastante desafiadora e complexa. Ou seja, a nossa ideia é a seguinte: no vídeo de hoje vamos falar sobre os detalhes da história ferroviária da China, sua gestão e administração e discutir alguns fatos e números sobre transporte. No próximo vídeo, nosso foco será na construção das ferrovias de alta velocidade, embora já tenhamos feito um vídeo que abordou esse tema. No entanto, como a rede chinesa de alta velocidade está crescendo mais rápido do que conseguimos preparar um vídeo, haverá informações suficientes para atualizar o anterior. E finalmente, no terceiro vídeo, estamos planejando abordar a evolução dos trens de alta velocidade na China, mas também a chamada engenharia reversa e outras coisas interessantes relacionadas a esse tema. Como sempre, vamos começar com a história, que você pode imaginar que daria até um vídeo separado, mas vamos tentar fazer isso de uma forma um pouco mais concisa. Antes de começarmos, aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os nossos apoiadores pelo imenso apoio. E convidamos você a se inscrever no Railways Explained, caso queira ficar por dentro das histórias ferroviárias mais interessantes. A construção de linhas ferroviárias na China pode ser dividida em várias fases. O que é comum à maioria delas é o número de conflitos de guerra que influenciaram o rumo do desenvolvimento ferroviário. A primeira fase inclui a China imperialista, liderada pela dinastia Qing. A primeira linha ferroviária foi a linha Unsong-Xangai, construída em 1876 e operada pelos britânicos. Essa linha tinha 14,5 km de extensão e 62 milímetros de bitola. Curiosamente, a dinastia Qing comprou essa ferrovia em 1877, desmontou-a rapidamente e enviou todo o seu equipamento para Taiwan. A atitude da China em relação a essa linha refletia sua cautela e resistência à penetração estrangeira, além de certo grau de respeito pelos direitos soberanos nacionais. Ao mesmo tempo, a dinastia Qing também percebeu que a China precisava se fortalecer, seguindo os moldes ocidentais, e a ferrovia foi, sem dúvida, um dos gatilhos para isso. Portanto, em 1881, a dinastia Qing construiu a linha ferroviária Tangshan-Shougi-Zhuang, a primeira ferrovia construída de forma independente pela China. Ela tinha apenas 9,7 km de extensão e era usada para o transporte de carvão. A Guerra Sino-Japonesa, no período de 1894 a 1895, inaugurou uma nova era de luta colonial na China. O status internacional da China se deteriorou ainda mais e o país foi forçado a assinar uma série de tratados que deram às potências estrangeiras muitos direitos para investir e controlar as redes ferroviárias. De 1895 a 1911, a maioria das linhas recém-construídas avançava para o interior a partir de portos abertos por tratado ou territórios estrangeiros e eram construídas direta ou indiretamente com empréstimos ou controle estrangeiro. Assim, as ferrovias foram construídas pelos britânicos, franceses, americanos, alemães, japoneses, Rússia Imperial e até mesmo pela Bélgica. Ao final da dinastia Qing, em 1911, algumas centenas de quilômetros de ferrovias haviam sido construídas na China continental. Cerca de 41% dessas ferrovias haviam sido construídas e 39% eram controladas indiretamente por potências estrangeiras. Como a maioria das linhas ferroviárias foi construída com bitolas diferentes, elas raramente eram conectadas e, por isso, não formavam uma rede ferroviária nacional integrada. Essa rápida expansão da propriedade estrangeira de ferrovias na China despertou um forte ressentimento público e levou a pedidos pelo desenvolvimento nacional das ferrovias. É bom saber que o governo Qing, em 1904, permitiu que as províncias locais organizassem suas próprias companhias ferroviárias, que levantariam fundos vendendo ações para os cidadãos e cobrando impostos. A ferrovia Beijing-Zantia-Zhangjiakou, construída de 1905 a 1909, foi a primeira a ser projetada e construída de forma autônoma, sem qualquer assistência estrangeira. O engenheiro-chefe foi Zhang Tianyou, conhecido como o pai das ferrovias da China. Em 1911, quando algumas companhias ferroviárias provinciais foram à falência, o governo Qing tentou nacionalizar essas companhias ferroviárias, controladas localmente, e deu suas concessões ferroviárias como garantia a bancos estrangeiros em troca de empréstimos. A ordem de nacionalização provocou uma forte oposição pública. Isso até levou ao chamado Movimento de Proteção das Ferrovias,
que contribuiu para o início da Revolução Xinhai, levando em última instância à queda da dinastia Qing e à criação da República da China. O período da República da China, de 1911 a 1949, é considerado a segunda fase do desenvolvimento ferroviário da China. Esse período foi caracterizado pelo fortalecimento da influência do Japão na China e pela construção de ferrovias com capital japonês. Diante da crescente pressão japonesa no Nordeste, a China foi forçada a realizar um planejamento ferroviário defensivo nessa região. Mas tudo isso resultou na Guerra Sino-Japonesa de 1937. Logo após o fim da Guerra Sino-Japonesa, em 1949, a Guerra Civil estourou, na qual os conflitos foram desastrosos não só para as pessoas, mas também para a infraestrutura ferroviária e o material rodante. Durante a Era Republicana, de 1911 a 1948, foram construídos cerca de 60 quilômetros de linhas principais e 70 quilômetros de ramais, levando a rede a um total de 10 quilômetros. Ao final da Guerra Civil, em 1949, que levou à criação da República Popular da China, apenas cerca de 11 mil quilômetros estavam utilizáveis. O sistema como um todo estava seriamente danificado. O período de 1949 a 1978 pode ser descrito como a terceira fase na história das ferrovias da China. O ano de 1949 foi a linha divisória para o desenvolvimento ferroviário da China. Pela primeira vez na história da China, o governo central realmente centralizou totalmente o sistema ferroviário. Mais de 10 mil quilômetros de linhas foram restaurados em apenas 2 anos, então a malha utilizável chegou a cerca de 22 mil quilômetros. Então, 1978 é considerado um ponto de virada significativo, quando começou a chamada Abertura da China e foram implementadas reformas econômicas. No final de 1978, todas as linhas ferroviárias da China continental foram integradas em um único sistema, e todas as províncias e regiões autônomas, exceto o Tibete, tinham acesso ao sistema. Com uma extensão de cerca de 49 mil quilômetros, uma rede ferroviária nacional básica havia sido formada. Com a abertura da China, também houve uma reviravolta no setor ferroviário. Então, ao contrário da terceira fase, em que a quantidade era o ponto focal, na quarta fase, que continua até hoje, a atenção passou a ser voltada para a qualidade das ferrovias. Claro, expandir a rede nunca deixou de ser uma prioridade. Nesse período, são realizadas obras para aumentar a velocidade dos trens e o volume de trens de passageiros e de carga, mas também desenvolver novos veículos ferroviários, ampliar as linhas de via dupla e eletrificadas, além de construir e aprimorar uma notável rede ferroviária de alta velocidade. Agora que terminamos com a história, que não dava para contar mais rápido do que isso, vamos tentar explicar a estrutura do setor ferroviário chinês. A reforma ferroviária na China aconteceu de forma bem diferente da maioria das que discutimos até agora. A China aderiu à administração centralizada e focou em programas de expansão da rede financiados pelo Estado, como primeira prioridade. O ano de 2013 é geralmente considerado um ponto de virada na reforma do setor ferroviário da China. Antes de 2013, existiam o Ministério das Ferrovias e a Companhia Ferroviária da China. O Ministério das Ferrovias supervisionava o setor, combinando funções de estratégia, políticas e regulação, além de administrar a China Rail, a rede de infraestrutura e serviços de transporte operada pelas 18 autoridades ferroviárias regionais. O Ministério tinha controle total sobre políticas, padrões técnicos, planejamento e investimentos, finanças e o despacho de trens e material rodante em todo o sistema. Enquanto as autoridades ferroviárias regionais, muitas das quais são comparáveis a grandes empresas ferroviárias em outros países, eram responsáveis pela gestão diária da infraestrutura ferroviária e pela prestação dos serviços de transporte ferroviário. Em 2013, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma definiu princípios de política pública para a reforma da indústria ferroviária chinesa. Em consonância com isso, o governo central chinês realizou uma reestruturação dramática do setor ferroviário, dissolvendo o Ministério das Ferrovias e separando as funções governamentais da operação das ferrovias. Em março de 2013, o Congresso Nacional do Povo aprovou um plano de reestruturação que dividiu as tarefas do Ministério das Ferrovias em 3 entidades distintas.
Primeiro, o Ministério dos Transportes, responsável pelo planejamento geral do setor de transporte e pela política de desenvolvimento. Em segundo lugar, a Administração Nacional de Ferrovias, um órgão recém-criado sob o Ministério dos Transportes, responsável por definir padrões técnicos, estabelecer e supervisionar padrões de segurança e monitorar a qualidade do serviço de transporte e das obras. E em terceiro lugar, a Corporação Ferroviária da China, uma nova empresa estatal criada para ser responsável pela operação comercial das ferrovias. A Corporação Ferroviária da China tornou-se o Grupo Estatal Ferroviário da China em 2019, mas aqui continuaremos usando o nome China Railway. A China Highway é uma empresa estatal cujas ações pertencem ao Ministério das Finanças da China. Ela se concentra no transporte ferroviário de passageiros e cargas, além de gerenciar operações comerciais diversificadas. Ela é responsável pelo despacho e controle unificado do transporte ferroviário, mas também pela alocação unificada da capacidade de transporte na rede, liquidação e gestão de receitas ferroviárias, obrigações de serviço público, planos de construção e investimento ferroviário, em conjunto com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma. A China Railway atualmente emprega cerca de 2 milhões de pessoas e o valor total dos ativos é de 4 trilhões de dólares. Antes de 2013, a China Rail era organizada sob o Ministério das Ferrovias e, portanto, prestava contas ao ministro. Ao separar as funções comerciais e colocá-las sob a responsabilidade da China Railways, o operador agora presta contas diretamente ao Conselho de Estado, tornando o gerente-geral da China Railways, na prática, um funcionário de nível ministerial. Portanto, pelo menos no papel, o ministro dos Transportes e o gerente-geral da China Railways possuem o mesmo nível hierárquico. Dentro da China Railways, a rede ferroviária convencional e as operações dos trens continuam sendo organizadas sob as 18 autoridades ferroviárias regionais. A China Railways também abriga 7 empresas de transporte, como a Companhia de Transporte de Contêineres Ferroviários e Serviços de Cargas Especiais da China. No entanto, o setor não é completamente monopolista, permitindo a participação de ferrovias de joint venture, redes industriais e ferrovias locais. O governo central tem promovido reformas para melhorar a organização do setor e ele começou lentamente a permitir a entrada de novos participantes no setor. Desde 2008, a política é que todas as novas linhas e linhas modernizadas seriam feitas em regime de joint venture. O principal objetivo da política de joint venture era reduzir a dívida acumulada pelo Ministério das Ferrovias. Então, essas joint ventures funcionam como uma espécie de plataforma de financiamento para trazer capital do governo central, dos governos provinciais, de outras empresas estatais e ou de empresas privadas, além de tomar empréstimos junto aos bancos. O governo central é representado pela China Railway, que fornece recursos para investimento por meio de suas subsidiárias, como as autoridades ferroviárias regionais ou a China Railway Investment Corporation. Enquanto muitos governos provinciais mantêm suas participações acionárias por meio da criação de empresas de investimento ferroviário, essas joint ventures geralmente são financiadas com 50% de capital próprio e 50% de dívida. Cada parceiro da joint venture contribui com capital próprio, sendo que o governo provincial frequentemente contribui pagando os custos de aquisição de terrenos e demolição. Essas joint ventures levantam o restante do financiamento, tomando empréstimos de bancos como o Banco Industrial e Comercial da China, o Banco Estatal de Desenvolvimento da China, entre outros. Embora a infraestrutura seja propriedade da joint venture, a maioria das joint ventures precisa de ajuda para operar os serviços ferroviários. Por isso, elas contratam a autoridade ferroviária regional local, total ou parcialmente, para a operação dos trens, manutenção e gestão da infraestrutura, mas também para a gestão da segurança e administração das terras ferroviárias, incluindo a manutenção e patrulhamento dos limites. Essas joint ventures são, essencialmente, empresas de financiamento de infraestrutura e gestão de ativos, responsáveis por supervisionar a construção, o uso e a manutenção do ativo, além do serviço da dívida. Por fim, as ferrovias locais funcionam como ramais e alimentadoras da rede ferroviária estatal, principalmente para cargas, como linhas dedicadas ao transporte de carvão. Essas linhas recebem investimentos principalmente de governos locais, empresas estatais e ou empresas privadas, que também são suas proprietárias. A maioria das ferrovias locais é operada e administrada por meio da criação de empresas ferroviárias locais, enquanto uma pequena parte é terceirizada para a autoridade ferroviária regional.
O desenvolvimento da infraestrutura ferroviária na China é uma história fascinante. O conceito de rede deles é baseado em uma malha ferroviária, que consiste em 8 corredores principais, que vão de norte a sul, chamados de verticais, e 8 que vão de leste a oeste, chamados de horizontais, assim conectando 81 cidades principais. A mesma lógica é seguida pelo desenvolvimento da rede de trens de alta velocidade, cujo plano inicialmente incluía 4 corredores verticais e 4 horizontais. Ainda assim, só nos últimos 5 anos, essa malha foi expandida para 8 verticais e 8 horizontais. A maioria das linhas de alta velocidade segue as rotas das linhas principais já existentes, mas são projetadas apenas para o transporte de passageiros e, assim, fornecem capacidade adicional à rede convencional, dobrando seus efeitos. Além disso, a rede ferroviária que atravessa a diversa topografia da China faz uso extensivo de pontes e túneis. Nos últimos anos, a China realmente fez grandes avanços e adquiriu habilidades em técnicas de construção de pontes e túneis. Dessa forma, eles literalmente criaram algumas das mais belas maravilhas da engenharia. Nós gostamos especialmente da ponte do rio Yangtze da Shenguang de Nanjing, que possui 6 vias férreas, 2 para a ferrovia de alta velocidade Pequim-Xangai, 2 para a ferrovia de alta velocidade Xangai-Wuhan-Chengdu e 2 para a linha S3 do metrô de Nanquim. Na imagem, você pode ver a evolução do comprimento da rede, que em 2021 era de 1.000 quilômetros, a segunda maior do mundo, logo atrás dos Estados Unidos. O mais impressionante é que essa rede ferroviária cresceu 60% apenas nos últimos 10 anos. A participação total de ferrovias eletrificadas é superior a 70%, o que também é uma conquista notável. Também na imagem, você pode ver o comprimento das ferrovias de alta velocidade, que é de 40.000 quilômetros, na qual a China lidera o mundo com folga. E não só isso, mas as ferrovias de alta velocidade da China representam 2/3 do total mundial. Nos últimos 10 anos, o comprimento da rede de ferrovias de alta velocidade aumentou quase 5 vezes. Como o país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, o desempenho do transporte, como era de se esperar, é medido em números realmente grandes. Em 2021, a China transportou por trens 2,6 bilhões de pessoas. Mas suponha que excluamos 2021 e 2020 como um período de pandemia e de medidas rigorosas implementadas pelo governo central. Nesse caso, vemos que em 2019, mais de 3,6 bilhões de passageiros foram transportados, o que, comparado a 2011, por exemplo, quase dobrou. Neste gráfico, você pode ver que, nos últimos 2 anos, a participação do trem de alta velocidade no transporte de passageiros ultrapassou 70% e está crescendo constantemente. Em contraste com o transporte de passageiros, o transporte de cargas nos últimos 6 anos apresentou crescimento constante. Em 2021, foram transportados 4,8 bilhões de toneladas de mercadorias e foram realizados incríveis 2 trilhões de toneladas quilômetro. Atualmente, existem mais de 200 empresas ferroviárias no mercado ferroviário chinês, incluindo a dominante China Railway, com suas 18 administrações ferroviárias regionais. Existem mais de 200 joint ventures e 56 empresas ferroviárias, das quais as ferrovias estatais representam a maior proporção absoluta em termos de tráfego. Nos gráficos, tentamos mostrar as mudanças na estrutura do mercado de passageiros e de cargas, que são principalmente consequência da reforma do setor ferroviário chinês. Os dados mostram que a China Railway não tem mais o monopólio completo do transporte ferroviário na China. A participação dela caiu de 40 e tantos por cento em 2000 para 38 e tantos por cento em 2018. Mas o detalhe é que, levando em conta a participação de mercado das joint ventures controladas pela China Railway, o domínio de mercado da China Railway ainda é muito forte. De qualquer forma, essa foi a história do sistema ferroviário chinês no Railways Explained. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo novo sobre as ferrovias do mundo. Antes de terminar, gostaríamos de agradecer a todos os nossos apoiadores pelo apoio generoso. Se você quiser apoiar o Railways Explained também, pode fazer isso diretamente no Patreon ou comprar alguns itens legais de ferrovias na nossa loja online. Os links estão na descrição. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos que gostam de ferrovias e, claro, se inscrever no nosso canal. E para ajudar na nossa produção, considere se tornar nosso apoiador. Até a próxima. Tchau!